Olá, bom dia pessoal. Um domingo qualquer, numa cidade qualquer. Hoje ia ficar a descansar, mas decidi vir até aqui. Como vocês sabem, todos os dias tenho de me manifestar pacificamente. Estou um bocado diferente porque a senhora Jalou, eu dizia de Jalou, está maldita, é a senhora Jalou. E descobri que há uma outra pessoa em casa. Eu não vou dizer que seja o químico, mas pronto, vou falar só que a senhora Jalou recomeçou a meter aquela bactéria. Eu sei por dois motivos, não só porque a nível físico me sinto diferente, como eu disse, perda de apetite. O fator importante em que eu noto também é sobre as minhas veias, tem a ver com elas ficam mais finas. Depois, ao meu nível pessoal, eu fico mais inseguro. A nível de cara aqui começa-se a notar a magreza. Eu com o meu almoço, tomo um pequeno almoço, lanche, janto, estou a comer muito bem. Fumo, mas já não fumo muito, então o que tenho perdido nestes dias outra vez consecutivos que recomeçou tem sido derivado a esse nível. Depois cria-me uma insegurança por dentro, em que eu não consigo, por exemplo, as pessoas que vierem falar comigo, normalmente eu tenho uma postura e consigo falar com as pessoas diretamente. Quando recebo essa determinada substância, custa-me ficar a olhar para as pessoas na cara, nos olhos, fico com fragilidade. Depois outra situação, começa a tremer, não me sinto, seguro, eu estou aqui e sinto-me tremer e pronto, aí a partir daí, já não é que não tenha sido há mais tempo, mas aumentou a dose e a partir daí volto a reafirmar que é muito triste tudo o que eu estou a viver. Como eu disse, nunca se tratou de culpabilidade ou inocência, tratou-se de eu defender a minha vida, de uma situação que começou pela minha saúde, por uma operação que eu fiz. Na altura havia dúvidas, não só da operação em si, mas de vários fatores que eu sempre especifiquei nas diversas denúncias que acabei por fazer, infelizmente, no País Basco. Agora vejo-me arrastado naquilo que eu vos disse, uma luta permanente e diária, triste pela minha vida. Estas são as pessoas, o Sr. Zaki Mohamed Rida foi a pessoa, o Sr. Zaki Mohamed Rida e a menina Jben Abel Débora foram as pessoas responsáveis por entrar nas minhas redes e por me tirarem os tais 2 Gmails e um Facebook, os quais tenho um projeto de solidariedade, que é a Tampa Amiga, que a página está parada derivada a esse fator, que foi pirateada. Essa página desde 2014, o Facebook em questão é desde 2011. Eu sempre comuniquei ao Facebook em relação a isto e até ver não me devolveram. Depois temos mais um Gmail mais recente, mas isso não é o caso, são situações que já foram identificadas, já foram esclarecidas com vocês. Decidi meter estes nomes porque as pessoas, para dar a sensação que a casa está vazia, a minha casa, se vos mostrasse, mas as portas estão sempre a abrir e à noite e estão sempre assim de um lado para o outro. Eu sei que a senhora Jalou tem acesso a vários quartos, porque ela tem as chaves. E a senhora Débora estava no quarto ao meu lado, no quarto 13, e ela foi-se embora. E eu lembro-me perfeitamente, há uns dias, a senhora da limpeza foi lá à casa e perguntou das chaves. E ouvi a senhora Jalou dizer qualquer coisa do género, ela entregou as chaves, mas não, aqui funciona assim, tu vais-te embora, deixas as chaves na caixa do correio. Para quê? Para quando a senhora da limpeza vier, não é para apanhar as chaves. Então sei que a senhora Jalou, alguém lá, tem as chaves para poder ir para o quarto, é o quarto colado ao meu, para fazer as mesmas coisas que faziam de antes. Não vejo uma resolução, não é um desgaste, não é tristeza que eu sinto-me completamente desfeito. Eu volto a repetir, é daqui, é exaustivo. Não há, ainda ontem sabem que eu fui buscar todo o processo desde que eu estava no País Basco e fui buscar uns quantos escritos do meu chefe, que ainda me falou, foi depois do acidente,
e que eu estava a conversar com ele a dizer: chefe, você sabe que eu não vi para fugir dos meus problemas, e em parte eu depois hei de vos mostrar essa folha, se não tiver desaparecido, como é óbvio, mas dizia já que tinha vindo para ser uma melhor pessoa e que por aquela coincidência tremenda estava feliz. E ele estava-me a dizer ainda na altura: põe-te bem, porque para ir trabalhar. E isto mudou quando eu me lembro que um rapaz que trabalhava lá na firma, que deve trabalhar, que eu não me lembro o nome dele, também está nessas folhas, depois direi. Quando ele me disse, eu ia ao centro de saúde, não é? Ia ao hospital, ele disse: pede para ir à seguradora. E no dia que eu falei por acaso com o meu chefe em relação a essa situação, essa pessoa mudou, o meu chefe mudou comigo, ficou chateado, mas eu não percebi, porque eu nunca tinha tido, como vocês sabem, nunca tinha tido um acidente laboral. Viram? Isto aqui. Nunca tinha tido um acidente laboral e pronto. Mas isso não invalida tudo o que eu tenho passado, e hoje, como eu vos disse, acabei por ser vendido como escravos do século passado, há 2 séculos, já quase, a preço da banana, quando eu fui, sem sombra de dúvida, fui perdoado, porque como eu vos disse, o que comprovou, não só eu ter falado com o meu chefe, ter pedido perdão da situação passada ser horrível e do meu chefe me perdoar, eu ainda trabalhei praticamente um mês, percebem? Eu estive a trabalhar na empresa um mês em que continuava a ir à vila e em nenhum momento, e depois mesmo dessa situação, do meu acidente, eu estive no País Basco 8 meses pós o meu acidente, entendem? Então, porquê é que não passar o que estou a passar aqui? Porquê que não? Porquê? Porque lá eles sabiam a perfeita verdade, que eu pedi perdão, que o meu chefe perdoou-me e que tive o acidente. Então foram coisas separadas que eu estava a viver lá. Em relação ao passado, eles não o usaram porque não era viável, porque eu continuei a andar como ando aqui, não, em nenhum momento me esconderei, ou algum momento eu deixarei de lutar pela minha liberdade, a minha saúde que está em jogo. Hoje, como eu disse, vejo não só africanos, não só não só determinadas pessoas que continuam a julgar quando... Olha! Não, don't read! Continuam a julgar quando desde aquele dia, imaginamos, o meu acidente foi dia 10, eu falei com o meu chefe para aí praticamente um mês antes, sabem? Então eu sei as atitudes que foram tomadas, eu sei como é que eu era tratado, então depois arrastarem esta situação para aqui, usando aquele determinado fator para terem a desculpa para me poderem assassinar, não é de forma alguma uma forma de eu dizer é para minha culpa ou por algum outro sentido, não faz sentido. Então é de uma tristeza tremenda, que eu sou obrigado a vir para a rua, estar a expor um bocadinho a minha vida, não tenho vergonha. Nestas duas folhas fala exatamente desde o meu acidente, desde a situação passada, desde o facto do meu chefe me ter perdoado, e a partir daí as pessoas, hoje eu entendo em parte porque é que eu vim para aqui, porque, como eu disse, numa determinada altura o poder acaba por dar este tipo de ações, porque não é democrático. As pessoas podem ficar chateadas porque eu falo em democracia, mas não é democrático, porque eu em nenhum momento, volto a repetir, o que eu fiz no passado foi muito feio, mas desde o momento que eu tive a ação que tive com o meu chefe, e ele, como eu disse, ele estava a perseguir no Luxemburgo, e se ele na altura me disse que estava perdoado, que eu estava perdoado e que gostou da minha atitude e que bastava eu ter acidente, e 3, 4 semanas depois eu tive o acidente e tudo mudou, não é justo. Então, usando de um poder que já não é importante, onde é que começa a minha culpa, onde é que está a minha inocência, e que me tem vindo a espremer, onde essas pessoas que estão aqui são todas pessoas relacionadas, mesmo a Roberta é uma pessoa relacionada diretamente com a minha situação, são pessoas que me envenenaram, que me fizeram mal de morte, continuam a fazê-lo, com a tal desculpa de que o meu caráter não vale nada. Mas se fosse, eu volto a repetir, por essa toda a situação, bastava em terem agarrado em todas as diversas situações que eu em Portugal tivesse, não é? E juntarem isso e tentarem fazer alguma coisa, e não criar mais uma situação de um ano aqui, em que tenho sido constantemente pela senhora Jalou, etc, naquela casa, onde tem
me sinto tirado mais do que os direitos que algum dia eu possa ter tirado como erro, porque, como eu disse na altura, o meu pecado foi grande, mas eu podia ter tomado duas atitudes, nem nada me impedia de ter ido embora para Portugal, eu tinha dinheiro, eu podia ter o chamado fugir, mas o meu chefe foi franco comigo e eu decidi desde aquele momento dizer assim, eu vou dizer a verdade e correr o risco, e por esse motivo o meu chefe adorou-me no sentido, uau, podias ter mentido, ele foi para dizer-me isso, podias ter mentido, podias ter e tu nem pestanejaste, e eu tenho todo o prazer e todo o orgulho de não ter pestanejado, porque como eu disse, era uma situação que me acompanhava a nível de alma, tu sabes que fizeste mal a alguém, que ao me ser dada aquela oportunidade, eu transcendi, e isso provou-se com a minha atitude, não pensei em nenhum momento adulterar os factos, disse, foi conversa reta, como tenho com vocês. E a partir daí as coisas não mudaram para espetacular até o dia do meu acidente. Então eu pergunto-me o que é que se passa hoje aqui. Então o que se passa hoje aqui é que já não tem a ver com isso, tem a ver que no momento em que se depararam com a situação de mesmo ajudar a nível médico ou em Espanha, muitos vídeos vocês nunca acabaram por chegar a vocês, porque como eu vos disse, eu tinha uma página e na altura a Roberta, quando veio para aqui, como havia a situação de ter filhos, vamos ter uma vida, eu acabei por abdicar, desculpem que eu aqui acabei por abdicar dessa página, não vou dizer que foi um erro, mas foi a verdade. Mas havia muitos vídeos que vocês não chegarão a ver, porque foram desaparecendo e foram sido apagados pelas pessoas que sempre vos disse, mas é triste toda esta situação, porque no fundo, é o que eu vos disse, vejo outras etnias, nada tem a ver com a situação, a não ser por mera gula, a não ser por dinheiro, porque eu, imagina, sendo qual fosse a minha sanidade, russo, japonês, ou para estar a meter-me neste tipo de situações, as pessoas que passam e que observam com uma certa postura, o que é que lhes é dito? E o dinheiro tem que ser oferecido a um ser humano, não é? Para eu decidir olhar para aquela pessoa e dizer, olha, aquela pessoa não merece viver. E ao mesmo tempo, o que é que eu vou poder contar a outro ser humano, para esse ser humano, não é? Dizer que neste ponto eu não mereço merecer. E onde é que fica a verdade nisto? Onde é que eu volto a repetir? Onde é que fica o perdão que eu pedi? Então é muito triste toda esta situação. Eu vou, sem sombra de dúvida, fazer o que posso, batalhar pela minha vida porque é única e, como todas as vidas, atenção, serão sempre manifestações pacíficas, de forma a dar a entender e a demonstrar a minha situação, porque não faz sentido, eu tento arranjar palavras a não ser preto, pobre e tudo isto é inadmissível no sentido em que poderiam ser feitas 1000 coisas injustamente, o meu perdão foi aceito, porque tudo mudou, mas podiam ser feitas 1000 coisas, mas o assassinato e a morte que eu tenho sentido, não é, percebem, não é uma questão, eu não estou aqui a falar de teoria, não estou aqui a falar de... Não estou aqui a falar de supostamente, não é? Não estou aqui a entrar em teorias da conspiração. Estou a dizer os factos que tenho vivido há 2 anos para cá, tenho partilhado com vocês todas as datas, tenho partilhado com vocês muitos momentos, então a partir daí deixa de ser a tal teoria e vamos aos factos, não é? No dia X eu fui à polícia, aconteceu isto, e a partir daí todos os factos se juntou. A única coisa que a mim, a meu ver e na minha defesa me faz ver, com todo mesmo o percurso que eu tenho tido aqui no Luxemburgo, como eu vos disse, mesmo sem dever trabalhar, trabalhei, deu-me o melhor, hoje estou um bocadinho pior, mas isso não invalida de que eu dei o meu melhor, nunca cometi um crime, o que tentaram e tentam manipular é para meter um bocadinho mais, porque a minha postura desde que eu entrei aqui e fui obrigado a trabalhar, tem sido a postura de um homem que está aqui para trabalhar, porque não tenho outra hipótese, cumpro com as minhas contas, tinha dívidas em Portugal, acabei por pagar, e se não fosse tão importante, não exigiria este esforço de outra parte tentar denegrir-me, tentar destruir-me aos olhos das pessoas que são daqui, porque senão, imaginamos que as pessoas nunca iam meter as mãos, ou se nunca me denegrissem nas minhas costas, se calhar eu estava a trabalhar. Ontem fui aqui a um restaurante, numa situação à parte, uma senhora estava a chorar, eu fui-lhe comprar uma garrafinha de água, estava mal, e entretanto falei ao rapaz, houve ali um momento de simpatia e perguntei-lhe se eles precisavam de pessoal para trabalhar. E a pessoa tipo, espera aí, eu acho que sim. Eu falei com o chefe, foi ele próprio a mandar o meu currículo para o e-mail dele e agora aguardamos, percebem? Mas eu sei que é assim, ou é ou não é. E isto é muito desgastante.
Eu todos os dias tenho que levantar e acordar. Quando eu queria estar a dar currículos, quando eu queria estar a batalhar pelo meu trabalho, tenho que todos os dias levantar-me e estar a batalhar pela minha liberdade, pela minha saúde e principalmente pela minha vida. Quando todo o fator que criaram nas minhas costas é um fator mentiroso. Eu errei, mas fui perdoado porque essa conversa surgiu e trabalhei 4 semanas no mesmo sítio, entende? É muito triste, porque senão, porque não fazer o mesmo no País Basco, não era? As pessoas comunicavam para Portugal e olha, este gajo, porque não, sabiam que não tinham ponto a dar, porque os exames eram concretos, não é? Mas ao criarem toda esta situação que eu tenho vivido e ao afastarem-me do meu próprio direito, não é? Acabam por me tirar a credibilidade, mas sendo a Roberta cidadã brasileira, era extremamente difícil quando ela me deu a entender e quando foi montado que ela deixaria tudo por causa de mim, um casamento de 25 anos, eu quando não tinha mais hipótese nenhuma se não trabalhar, é que eu me concentrei. A Roberta vai vir, ela faltava um mês para vir, eu disse, tenho que tratar disto, andei aí feito animal para o consulado português, para a situação portuguesa, a querer saber e a mexer-me e depois ia para o balcão do imigrante, porque ela vinha, depois tínhamos 3 meses para ela fazer isso. E ao mesmo tempo que ela me simulava que lá também se mexia todos os dias, eu, como homem e o futuro esposo e dono acabava de ser a minha liberdade, não é? Eu tinha que tomar uma atitude, ou eu estava aqui, como eu vos disse, a lutar pelos meus direitos, a pedir exames e a chorar, ou concentrava-me naquilo que me foi dado, que era a mulher da minha vida, que vinha para ter filhos, que vinha para ter uma família. E eu, quando se meteu essa situação, eu disse, não, a minha situação está a ser defendida pela Ararteco no País Basco, não mudou nada, os exames que eu tinha feito lá são válidos porque foi de medicina, então a partir daqui eu agora tenho que agarrar isto porque vai vir a minha mulher, dar filhos e coisa e tal, e isto está ali a ser tudo tratado. E nesses instantes em que eu estou a fazer isso, as pessoas aqui iam-me observando, não é? E provavelmente na cabecinha deles iam montando o seu esquema com toda a situação. Não muda, como vos disse, eu tenho um molho de folhas, de exames, de situações vividas, não muda nada. E em nenhum momento eu iria tomar isto a mim próprio e às pessoas que me são íntimas. Hoje estou um bocado isolado porque esse poder é tão colossal que assim o quer, não é? Mas jamais eu viria se fosse por luxúria, porque não, a minha situação nunca deixei de lutar por ela, como eu vos disse, mas estava a lutar pela minha família como foi prometida, e isso não existe, isso foi um contrato feito, as pessoas receberam muito bom dinheiro por causa disso, em reais, possivelmente, não sei, e continuam a esbanjar o mesmo tipo de euros com estas pessoas que estão aqui, desde as pessoas da informática, desde o seu seco. Hoje descobri essa pessoa em casa, eu fiquei um bocado, não sei porquê, faltava algo. Isto eu não vou coisa, mas eu vou-vos dizer. Imagina, tem o informático, tem o chefe de operações, tem a secretária. O que é que faltava aqui? Ao meu ver, faltava o químico. Porque isto tudo é necessário alguém que consiga fazer estas mesclas, não é? Para dar a envenenar outro ser humano. E faltava o químico. E hoje eu ver a pessoa, não sei se foi pela forma que ela reagiu comigo, ou por uma sensação muito estranha que houve quando nós falámos, porque depois eu subi e ouvi um barulho qualquer, mas não vou falar o nome, porque isto não é a verdade, isto é uma conjugação da minha parte, não é uma coisa que surgiu de mim, mas faltava o químico. E o Sr. Boris tinha-me... Atenção, o Sr. Boris já está lá, já está aqui em casa há uns meses, sempre tivemos um low profile, falamos, mas não sei porque eu hoje senti uma sensação muito estranha. Mas, tirando estas sensações e coisas, mantendo na realidade, um dia mais, aqui na Vidas Importam, All Life Matter, not to the commission crimes, not to the racial persecution, como sempre, o tal Declaração dos Direitos Humanos, as duas partes contadas em inglês e português, e é assim, meus amigos, meus camaradas, meus apoiantes, vidas negras importam, esta é a verdade, a minha vida negra importa, mas no fundo para mim todas as vidas importam, e não é por teres mais dinheiro ou por teres menos dinheiro que deves ter isso tira o discernimento, tu podes tratar as pessoas, ao bem ou ao mal,
percebem? E isto depois tornou-se só por causa disso. Juntaram-se os mais, com mais dinheiro e mais poderosos e decidiram fazer o que nos apetece, dentro de uma injustiça, porque eu nunca fui vir fazer os meus vídeos no papel de santinho, eu injustiça, coisa. Não! Mas, desde o momento em que, sobre este assunto tão sério que era, na altura, eu optei por dizer, sem pestanejar a verdade, como o meu chefe também podia não ter aceitado, eu quando disse ao meu chefe, não é verdade, ele podia não ter aceitado, ele podia ter dito o quê? Eu não quero este merdas aqui, este ex-criminoso, porque o crime já levava 6 anos, entendem? Então, e o meu chefe, pela minha atitude tomada, ele disse, uau, não mereces uma oportunidade, eu vou-te dar, e eu trabalhei um mês, e a partir daí tudo o acidente foi uma casualidade. Não foi a minha empresa que teve culpa, não foi a seguradora que teve culpa, não foi uma casualidade. Mas a verdade é que o acidente aconteceu no dia 10, no dia 16, o ferro que estava a meio da escadaria foi cortado. E isto são provas que foram sendo entregadas para os sítios certos. Então, depois, por conveniência, porque, como eu digo, além de negro, além de pobre, infelizmente no passado tinham um determinado currículo, eles pegando isso disseram, isto é fácil a gente destruir este rapazito, a gente destrói, depois assassina. Primeiro destruímos o caráter para ninguém olhar para ele, e depois assassinamos aí aos poucozinhos, que nem ele nota, e as pessoas não vão estar a perder a uma pessoa, porque a gente vai o destruir aos poucos. E eu pergunto-me onde é que isto, no país mais democrático do mundo, na nossa Europa, onde por mais culpado que eu fosse, nunca seria esta, nunca, em ponto algum, em momento algum, e eu pronto. E é triste, que é o que eu digo, eu analisando o meu currículo, o tal histórico, eu saí do estabelecimento prisional de Beja em 2010, e de 2010 a 2021 tive essa situação. Graças a Deus tive essa só situação. Uma pessoa, quando sai num estabelecimento prisional, os apoios não são muitos, tens que procurar a tua vida. E eu tive essa situação infeliz. Então, se fôssemos analisar todas as outras situações, diria-se que o meu percurso não tem sido mau. E quando eu fui o primeiro a dar a cara, atenção, é o que eu vos digo, nem pestanejei. Quando o meu chefe me fez as perguntas que tinha que fazer, ele não me falou muito, ele esperou. Ele quis-me ouvir, o meu chefe, quando disse que quer falar contigo, e depois perguntou-me, mas deixou no ar, ele quis-me ouvir como eu contaria a história, como eu falaria sobre o assunto. E eu, desde o momento em que eu fiquei chocado. Imaginem, o meu chefe estava a contar uma história que se passou há 7, 8 anos, e em Portugal, a não sei quantos mil quilómetros, e eu assim sentado à frente dele, mas eu, desde o momento que ele me chutou aquilo para cima, eu absorvi, e dentro de mim estava a nascer uma coisa, aleluia, poderei dormir descansados no íntimo da nossa alma. Se há uma parte nossa que tenha algum bem, e seja uma coisa pequena ou uma coisa grande de mal, no íntimo da tua alma vai estar ali. E eu volto a repetir, no íntimo da minha alma estava lá marcado, e quando tivesse a oportunidade, para mim foi a melhor coisa do mundo. E pronto, e a partir daí eu vou. Sem sombra de dúvida, não é para ofender, mas para ofender o quê? Quem está a lutar pela vida sou eu, não é? Quem está a ser destruição não só de caráter, não só de veneno, acaba por ser eu. Por isso eu não devo ter em nenhum momento medo de me expressar, medo de mostrar isto. Porque então é muito triste, mas todos juntos, não desanimem. As pessoas, amigos e mesmo algumas pessoas que eu não conheço me têm dado essa força. Uma vez mais, quero deixar sempre essa situação de eu ter apagado os vídeos e ter voltado a meter, foi porque na altura deram-me a entender que tudo ia ficar bem, já sofreste muito, foram 2 anos em que fizemos o que quisemos de ti e torcemos, parecias plasticina e drogámos-te e quase assassinámos-te, e eu pensei, não, foi só, como vos disse, o truque ao bruto. Depois veio a situação do meu amigo Sami. Eu cada vez tenho que ter esta noção, sou eu e Deus, as pessoas que vêm é para ajudar, para se juntar, mas é Deus, porque é um poder tão obscuro. Eles não querem saber do Sami, eles não querem saber do João. A única coisa que eles vão olhar, se o Sami é meu amigo, vão coagir o Sami morar aqui, o Sami trabalha aqui, de uma forma, vou conseguir falar com o Sami e dizer, incentivo a pagar aquilo, incentivo a ir para a esquerda ou para a direita, sem sombra de dúvida, como qualquer um de vocês pode estar nesse risco.
mas eu devo continuar no meu caminho. Deus escreveu e eu, é assim, eu quero viver e por isso vou lutar sem ser o que se chama ofensivo, mas a minha vida é muito mais valiosa de qualquer uma dessas coisas que possam tentar, digamos, manipular para me fazer ser eu sem caráter, porque se todos na vida há um dia que lhes é apresentada essa a situação como eu fui apresentada, em que tu podes dizer a verdade, ou podes mentir, podes pedir perdão, ou podes ainda ser, não digo orgulhoso, mas armar-te em parvalhão. Eu fui naquele dia com o Sr. Manuel, com o Manolo, da Renaria de Plástico. Então a partir daí a única coisa que nunca pedi para me levar é ao colo, não é esse 1% que as pessoas todas, que este poder já gastou muito mais, não tem a ver com 1%, mas o que eu posso fazer? You can read. You can read. E é assim, não há intenção nenhuma a minha intenção é demonstrar algo que está muito mal, e o que está muito mal é tentarem-me assassinar por motivos mentirosos, muito mentirosos. Então, todas as vidas importam, all lives matter.